Olá, meu irmão, minha irmã, que bom ter você aqui no Tempo para Deus, momento que refletimos sobre os textos das Sagradas Escrituras. Confesso aos irmãos que este material está difícil de produzir, é como se houvesse uma guerra, uma batalha espiritual para que ele não aconteça, mas vamos adiante. Tem um peso, tem uma relevância muito grande nessa informação que eu vou trazer para vocês e pode virar uma chave dentro de você. Então, vamos juntos meditar sobre os 3 estágios da salvação. Tem gente que pensa que a salvação é instantânea, tem gente que acha que é um processo e tem gente que acha que é algo no porvir, no futuro. Fica a pergunta: fui salvo, estou sendo salvo ou serei salvo? Digo a vocês que as 3 coisas ao mesmo tempo. Vamos pensar de uma forma jurídica a respeito da salvação, vai facilitar muito o entendimento, tá? Então, vamos lá, os 3 estágios da salvação. Vou ler um versículo, falar de um versículo só, para o material não ficar tão grande. Então, o primeiro estágio é a justificação. Romanos 5, versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. No português, você tem, às vezes, um verbo e ele tem diversos sinônimos. Então, a justificação, o substantivo do verbo justificar, tem diversos sinônimos. E a Bíblia, ela não tem uma tradução perfeita. A Bíblia é inerrante, mas não existe uma tradução perfeita, existem versões da Bíblia. Então, cada autor, quando traduz, ele às vezes tem uma opção de o que eu vou colocar aqui nesse texto. Eu vou colocar justificação, eu vou colocar absolvição, eu vou colocar sendo, pois, salvação, Então, salvação, justificação é sinônimo de absolvição. Então, se a gente ler, pensar que assim, está escrito na lei de Moisés, no Pentateuco: a alma que pecar certamente morrerá. Também sabemos em outro texto bíblico que nós, de antemão, estávamos mortos em nossos pecados, ofensas e delitos, mas fomos vivificados. Vivificação poderia ser um sinônimo também para justificação. Vivificados pela fé, mediante ao que Cristo conquistou na cruz do Calvário por nós, e Ele nos tirou do reino das trevas e transplantou, nos levou para o reino da luz, da maravilhosa luz, do Filho do seu amor. Então, vamos trocar justificação, sabendo que toda alma que pecar certamente morrerá, por absolvição, porque era correto a Deus executar a sentença de juízo sobre todos nós, porque todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. E Deus não imputou essa justiça que era devida. Por que Ele não fez isso? Porque teve um preço, Foi alguém lá e pagou um preço altíssimo, uma fiança, para que a nossa pena fosse amenizada. Então, presta atenção. Então, a pena amenizada vai trazer o conceito de que nós estamos e seremos salvos. Presta atenção. A pena foi amenizada. Então, vamos trocar por absolvição. Então, tendo sido, pois, absolvidos pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós fomos absolvidos. Não foi decretada sobre a minha vida e a sua, a pena de morte. Só que foi agora decretado o quê? Uma liberdade condicional. Você não vai morrer, mas você vai ter uma liberdade condicional e vai prestar boas obras para a sociedade até acabar o seu prazo, e aí, enfim, você estará livre da sua pena. Então, esse outro processo eu vou chamar de santificação. Presta bastante atenção nesse vídeo. Santificação, nesse vídeo, nesse áudio. Santificação. João 17:17. Jesus vai orar ali ao Pai, um pouco antes de ele ir para a cruz, e ele vai falar assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós fomos absolvidos
da pena de morte e foi decretado que vivêssemos numa liberdade condicional praticando boas obras, né? Então isso aí a gente vai chamar de santificação. Nós só praticamos as boas obras porque recebemos o Espírito do Senhor dentro de nós, que passa a lutar dentro de nós pelo controle da nossa alma, da nossa mente, do nosso intelecto. E aí, lá em Romanos 12 vai falar assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é o seu culto racional, né? Então a carne, né, milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne de carnalidade, não de carne e osso, não do corpo. Não é o corpo que é mal. O que é mal é as intenções dos pensamentos dos homens que foram corrompidas, tá? Então o Espírito do Senhor dentro de nós começa a lutar contra a carnalidade, a natureza caída do ser humano, e começa a vencer aos poucos. E ele faz com que pratiquemos boas obras. E ele vai chamar isso de processo de santificação. Ele começa a limpar a nossa consciência, a nossa mente, e isso vai reproduzir boas ações, boas obras. Então a gente conhece a árvore pelos seus frutos, a gente começa a frutificar. E aí quais são os frutos do Espírito? Podemos fazer um material outro momento a respeito deles, né? Mas vamos citar 3 aqui: mansidão, paciência, domínio próprio, enfim. Então a gente começa a passar um processo de santificação. Tem outro texto que vai dizer: aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Então a gente fica ainda na carne, ou seja, agora estou falando não de carne de pecado, de carne e osso mesmo, nessa estrutura fraca que envelhece, que gripa, que fica doente, que se corta, né? Que um dia tá bem, que um dia tá mal, que continua pecando. A gente vai aos poucos melhorando nisso, mas a gente não é perfeito ainda. Então esse processo de melhoria contínua, por mais lenta que ela seja, é a santificação que o Espírito do Senhor dentro de nós começa a exercer. E a gente não, quando é salvo, né, declarado absolvido, né, falando da justificação, não é automaticamente que a gente recebe um corpo glorificado e passa a ter a vida eterna. Correto? Então esse processo tem esse caminho, esse período intermediário, que é o processo da santificação, e ele dura a nossa vida ainda na fase da matéria, de carne e osso, né? Então isso se dá como santificação. E aí, o que acontece depois disso? Quando esse processo termina, ou seja, quando a gente rompe dessa vida material para o plano espiritual, a gente entra no terceiro estágio, que é o estágio da glorificação. Acabou a sua liberdade condicional e agora você está 100% livre e você não vai morrer eternamente, você vai receber a vida eterna, e a gente chama isso de glorificação. E o texto está em Colossenses 3, versículo 4, que diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então são 3 estágios. Primeiro, declarado absolvido no tribunal de Deus, com a pena, na verdade, de liberdade condicional. A gente não recebe o corpo glorificado no ato, a gente continua aqui na matéria, no corpo físico, adoecendo, se entristecendo, pecando, mas a gente vai melhorando, praticando boas obras por causa do Espírito do Senhor que trabalha dentro de nós. E a glorificação é o estágio final, quando essa liberdade condicional termina, a gente passa a viver com o Senhor em espírito para todo sempre. Ou quando ele voltar, se ainda estivermos vivos, o veremos em glória e majestade e teremos os nossos corpos transformados. Então, basicamente, são esses 3 estágios da salvação. Então, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. E algo bem interessante, que agora eu queria que você redobre a sua atenção, apesar do vídeo ter ficado um pouco longo, memorize isso. Na justificação, no processo de absolvição, Deus nos livra da condenação do pecado. Na santificação, Deus nos livra do poder, da influência do pecado. E na glorificação, Ele nos livra da presença do pecado. Se a alma que pecar certamente morrerá, a alma que não pecar certamente viverá eternamente. É só antagonizar as coisas que a gente tem, extrai um significado num processo de, como se fosse uma engenharia reversa. Então Deus nos livra condenação do
do poder de influência do pecado, o processo de santificação durante a nossa vida na carne e osso, e a glorificação nos livra da presença do pecado, receberemos a vida eterna, vivemos com o Senhor para todo sempre, tá? Então, por isso que vai dizer que quando estivermos na glória ou em glória, não haverá mais choro, nem dor, nem ranger de dente, nem sofrimento. Por quê? Porque não terá mais a presença do pecado nos assediando. Amém? Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra realmente traga um divisor de águas do entendimento a respeito da salvação e tenha um poder de equalizar universos que estão tão próximos, mas às vezes conflitam e ficam em brigas teológicas a respeito de como é o processo da salvação. Nesse estudo, nesse breve material que a gente trouxe aqui, a gente tentou trazer uma esfericidade na coisa, ou seja, não tem lado, não tem esquerda, direita, não tem cima e tem baixo. A gente colocou tudo dentro de uma coisa só, para que a gente entre em unidade de fé, de entendimento a respeito das Sagradas Escrituras. Deus abençoe a sua vida e nos vemos até a próxima. Que a paz esteja com você. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar e seguir o canal. Abraço.